Seja bem-vindo ao propósito 150 dias para crescer com os Salmos. Esse propósito nos foi dirigido pelo Espírito Santo, que nos mostrou que o livro de Salmos nos traz uma grande oportunidade de aprofundar o nosso relacionamento com Deus. Porque, número 1, o livro de Salmos é o livro mais extenso da Bíblia. Ele tem 150 capítulos. Então, quando você decide meditar em Salmos, você tem 150 dias de relacionamento com Deus. Se você meditar em Salmos 2 vezes por ano, você cobre 300 dias no ano, praticamente o ano inteiro, tendo relacionamento com Deus. Número 2. O livro de Salmos, ele é como se fosse um manual para a vida. Você abre o Salmo de número 1 e ele fala como ser bem-sucedido na vida. O Salmo de número 1 fala que se você não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não senta na roda dos escarnecedores, mas medita na lei do Senhor dia e noite para colocar em prática, então você é comparado a uma árvore que é plantado junto a um ribeiro de águas que dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não secam. Então, o Salmo de número 1 traz uma orientação que se você medita na lei de Deus, você será bem-sucedido. Você será como uma árvore que está plantada junto a um ribeiro de águas, que está conectada à fonte que é Deus. O ribeiro de águas fala que você terá a purificação dos seus pecados e que a sua alma sempre estará satisfeita, sempre estará farta, sem passar sede de comunhão com Deus. Folhas que não secam fala a respeito de renovação da fé, da esperança, do amor, da paciência, da mansidão, do sossego, da tranquilidade, mesmo no meio das tribulações. Fruto na estação própria. Fala que em todas as etapas da vida, sempre que você confia em Deus, Deus vai dar a você aquilo que você precisa. Esse é o Salmo de número 1. Ele já começa falando como ser bem-sucedido. E o Salmo de número 1 termina dizendo que os ímpios não são assim, mas eles são como a palha que é espalhada pelo vento. Em outras palavras, os ímpios, os que não seguem a Deus, vivem uma vida sem direcionamento. Vivem um dia de cada vez, muitas vezes sofrendo, passando por dificuldades sem terem um propósito, sem saberem o porquê das aflições, das angústias e das provações. O ímpio muitas vezes sofre várias vezes, passando pelo mesmo problema várias vezes, e ele nunca aprende. Ele continua sempre tropeçando. Ao contrário daquele que segue a Deus, que quando passa por uma provação ou por uma tribulação, ele aprende com aquela situação e passa a seguir a Deus num caminho de paz, num caminho de sossego e num caminho em que ele sempre aprende e está em constante crescimento em direção à vida eterna, que é o propósito daquele que anda com Deus. Depois desse Salmo número 1, que abre o livro, mostrando como você deve fazer para ser bem-sucedido, o livro de Salmos vai mostrando a cada salmo que Deus acompanha você. Se você estiver sendo perseguido por muitos inimigos, o Salmo de número 3 diz que você vai dormir e descansar em paz. Se você estiver em momentos de angústia, o Salmo de número 4 fala que Deus dá largueza nos momentos de angústia. Significa que Ele dá paz a você. Se você estiver com falta de alguma coisa,
O Salmo 23 fala que o Senhor é que é o seu pastor, então nada faltará a você. Não faltará paz, não faltará amor de Deus, não faltará consolação, não faltará força, não faltará refúgio, não faltará o consolo no momento em que você estiver acamado. O Salmo 6, o Salmo 32 e o Salmo 38 falam que Deus acompanha aquele que está acamado, enfermo, doente. Se você cometer pecados, Deus vai perdoar todos eles e vai trazer para você o arrependimento e vai trazer um coração puro, como está escrito no Salmo 51. Davi cometeu o pecado de adultério e de homicídio. Ele matou o marido da mulher com que ele adulterou. Mas no Salmo 51 ele mostrou arrependimento e Deus o perdoou. Nos momentos de alegria, Deus vai estar junto com você também, para dizer a você que Ele sempre está com você. O Salmo 100 fala: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra e sirvam a Ele com alegria. Porque o Salmo 100 é um salmo que foi escrito para louvar a Deus no momento de alegria. E nos ensina que devemos adorar a Deus também nos momentos de alegria. E o livro de Salmos, ele termina no Salmo 150 dizendo: louvai ao Senhor, todo ser que respira. Dessa forma, o livro de Salmos é como se fosse um manual para a vida. Ele abre com o Salmo de número 1, dizendo que se você seguir o caminho de Deus, você será bem-sucedido. Depois ele tem vários salmos, dia após dia, reforçando a presença de Deus na nossa vida e o cuidado dele para todos os momentos. E ele se encerra no Salmo 150, concluindo que todos que respiram devem louvar a ele. O terceiro motivo que o livro de Salmos aprofunda o nosso relacionamento com Deus é que ele é um livro de louvores. No hebraico, o livro de Salmos é chamado Tehillim. Se escreve T-E-H-I-L-I-M. E Tehillim significa louvores. Ele nos mostra que temos motivos para louvar a Deus todos os dias, mesmo no meio das adversidades. Então é por isso que o livro de Salmos traz uma grande oportunidade de aprofundar o nosso relacionamento com Deus. Hoje nós estamos no dia 147 desse propósito. Convido você que não acompanhou a meditação dos salmos anteriores a acessar a playlist 150 dias para crescer com os salmos. Nessa playlist você vai encontrar todos os vídeos dos salmos anteriores e vai poder meditar e aprofundar esse relacionamento com Deus. Hoje nós vamos meditar no Salmo 147. Você está vendo na tela capítulo 147, mas o livro de Salmos não tem capítulos. Por quê? Cada salmo é independente do outro. O livro de Salmos é uma coletânea. O povo de Israel reuniu esses 150 salmos que foram escritos por vários autores diferentes que escreveram esses salmos para manifestar o seu relacionamento pessoal, particular com Deus, do momento em que estavam vivendo. Então, cada salmo é independente um do outro. O Salmo 147, ele faz parte de um conjunto de salmos que se chama de Salmos de Aleluia. Aleluia significa louvai a Deus. Então, se você
começa a ler o Salmo 146 até o Salmo 150, esses últimos 5 salmos da Bíblia, o 146, o 147, o 148, o 149 e o 150, são salmos que começam com Louvai ao Senhor. Então, todos eles são chamados de salmos de aleluia. São salmos que falam a respeito da importância de louvar a Deus. E esses 5 salmos, que são os últimos, é como se eles fizessem o fechamento da nossa vida, como se eles estivessem dizendo para nós: comecem a seguir a Deus, o Salmo de número 1. Deus vai estar sempre com vocês, o Salmo 2 até o Salmo 145. Depois no 146 até o 150. No final de tudo, sempre louve ao Senhor, porque é esse o sentido da vida. Esses 5 salmos formam o chamado Grande Hallel. Hallel se escreve H-A-L-L-E-L e significa louvar a Deus. De Hallel veio Aleluia, que é louvar ao Senhor. Então, esses 5 salmos formam o Grande Hallel porque tem um outro conjunto de salmos que formam o Pequeno Hallel. É o pequeno grupo de salmos de louvor a Deus, que são os salmos 113 até o 118. Os salmos 113 até o 118 são conhecidos como Pequeno Hallel, porque todos eles são salmos de louvor a Deus, mas eles não começam com louvai ao Senhor, como nesse Salmo 146 ao 150. Mas eles formam o Pequeno Hallel porque eles são salmos que o povo de Israel lembra no Salmo 113 que Deus está com o povo de Israel, o 114 que Deus os livrou da escravidão, o 115 que Deus é o único Deus e se ele livrou o povo da escravidão, conforme o Salmo 114, então todos devem louvá-lo individualmente. O Salmo 115 fala, louvem a Deus individualmente. O 116 fala que todos devem louvar ao Senhor. O 117 fala que todas as nações devem louvar ao Senhor. E o 118 fala que Deus deu a vitória para o povo de Israel. Então, se você ler o Salmo 113 até o 118, nessa perspectiva do que cada um deles fala, você percebe que ali existe uma história. No 113, Deus está conosco. 114, Ele nos libertou da escravidão do Egito. 115, cada um de nós deve louvar a Deus. 116, todos como povo devemos louvar a Deus. 117, todos os outros povos devem louvar o nosso Deus. 118, nosso Deus é todo-poderoso. Então, aqueles salmos, os 113 ao 118, formam o Pequeno Hallel, uma história que o povo deve louvar a Deus. Agora, os 146 até os 150 formam um conjunto de salmos que forma o Grande Hallel. O Grande Hallel porque ele é o grande final. E todos esses salmos, do 146 até o 150, começam com Louvai ao Senhor, que significa começam com Aleluia. Agora, entrando no Salmo 147, nós vemos que ele tem uma organização. O versículo 1 fala: Louvai ao Senhor, porque é bom cantar louvores ao nosso Deus. Isto é agradável, decoroso é o louvor. Então ele começa no versículo 1 dizendo: é um salmo de aleluia. Nós devemos louvar ao Senhor, porque é bom cantar louvores ao nosso Deus. Ele é o nosso Deus. É bom cantar para o nosso Deus. Isso é agradável, é decoroso, é o louvor. Então, o versículo 1 identifica que é um salmo de aleluia. Depois, nós temos uma organização em 3 partes. Nas 3 partes,
fala-se que Deus é poderoso e que ele cuida do seu povo. Então veja que a primeira parte vai do versículo 2 até o 6. Ele diz assim: O Senhor edifica Jerusalém, congrega os dispersos de Israel. Então ele protege o povo de Israel, ele reúne o povo. 3. Sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. 4. Ele conta o número das estrelas, chamando-as a todas pelos seus nomes. 5. Grande é o nosso Senhor e de grande poder. O seu entendimento é infinito. E 6. O Senhor eleva os humildes e abate os ímpios até a terra. Então nós vemos aqui, na cor verde, estamos usando essas cores de maneira proposital. O 1 destaca que o versículo 1 identifica que é um salmo de aleluia. O 2 até o 6 na cor verde mostram que ele fala que Deus cuida de Jerusalém, ele sara os quebrantados de coração, ou seja, ele cuida dos que estão abatidos, ele conta o número das estrelas, no versículo 4, mostrando que ele tem um grande poder sobre tudo que foi criado. 5 mostra que ele tem grande poder. E o 6, o Senhor eleva os humildes e abate os ímpios até a terra. Então ele está dizendo, esse grande Deus, ele tem poder de elevar os que estão por baixo, de erguer aqueles que estão humildes. Agora vem a segunda parte, né? Tirando aqui o versículo 1 que fala que é um salmo de aleluia, a primeira parte mostra a grandeza de Deus e que ele eleva os humildes. Agora a segunda parte vai do versículo 7 até o 11. Então ele fala assim, colocamos aqui em cor azul para destacar esse pedaço, esse trecho. 7. Cantai ao Senhor em ação de graças. Cantai louvores ao nosso Deus sobre a harpa. Então agradeçam a Ele. Por quê? Versículo 8. Ele é que cobre o céu de nuvens, que prepara a chuva para a terra e que faz produzir erva sobre os montes. Então Deus é que cuida de nós, porque Ele dá chuva e Ele faz que a terra produza erva. Versículo 9. Porque Ele dá aos animais o seu sustento e aos filhos dos corvos quando clamam. Então ele cuida da natureza, dos animais. Versículo 10. Ele não se deleita na força do cavalo, nem se compraz na agilidade do varão. Ele tem todo o poder. Ele não precisa olhar para a força do cavalo, nem para a agilidade, inteligência, habilidade de quem quer que seja. E no versículo 11, o Senhor agrada-se dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Você percebe que do versículo 2 até o 6 existe uma lógica. Você fala que o Senhor cuida de Jerusalém, que ele sara os quebrantados, que ele conta o número das estrelas, que ele tem um grande poder e que ele eleva os humildes e abate os ímpios até a terra. Aí no versículo 7 até o versículo 11, você percebe que existe a mesma lógica. Cantem ao Senhor em gratidão, em ação de graças. Cantem louvores a Ele. Por quê? Porque Ele cobre o céu de nuvens, Ele dá aos animais o sustento, Ele não precisa da força do cavalo, nem das habilidades do homem. E Ele se agrada de quem? Dos que o temem, dos que o respeitam extremamente e que o colocam em primeiro lugar, e dos que esperam na sua misericórdia. E aí vem a terceira parte, que é uma parte maior, que vai do versículo 12 até o versículo 20, até o final. E existe a mesma lógica. Fala para louvar a Deus, porque Deus tem grande poder sobre várias coisas e Ele cuida do seu povo. Ele se revela para o povo de Israel.
Veja aqui o 12. Louva, ó Jerusalém, ao Senhor. Louva, ó Sião, ao teu Deus. Sião é o nome de um monte que fica em Jerusalém. Então, é uma forma de falar de Jerusalém também. Louva, ó Jerusalém, ao Senhor. Louva, ó Sião, ao teu Deus. 13. Porque ele fortaleceu os ferrolhos das tuas portas, abençoa os teus filhos dentro de ti. Então, aqui ele está dizendo que Deus protege a cidade. Versículo 14. Ele é quem pacifica os teus termos, e da flor da farinha te farta. Então, ele dá paz e ele multiplica o trigo. 15. É ele quem envia o seu mandamento à terra, a sua palavra corre velozmente. 16. Quem dá a neve como lã e esparge a geada como cinza. Então, figuras aqui que falam da natureza. 17. Quem lança o seu gelo em pedaços. Quem pode resistir ao seu frio? Aqui mostrando o poder de Deus, quando ele manda o frio. 18. Manda a sua palavra e os faz derreter. Faz soprar o vento e correm as águas. 19. Mostra a sua palavra a Jacó, os seus estatutos e os seus juízos a Israel. Jacó aqui é o povo de Deus. E versículo 20. Não fez assim a nenhuma outra nação, e quanto aos seus juízos, nenhuma os conhece. Portanto, louvai ao Senhor. Ele termina dizendo assim: Deus ele mostrou a sua palavra para o seu povo, Jacó e Israel. E ele não fez isso para nenhum outro povo que não segue a ele. Então a lógica aqui do Salmo 147 ele é um salmo de aleluia. Então ele diz, louvai ao Senhor, começa a louvar ao Senhor. Porque é bom cantar louvores ao nosso Deus, isto é agradável, decoroso é o louvor. E aí ele tem 3 partes, do 2 ao 6, onde ele fala que o Senhor é poderoso e ele cuida dos humildes. Na segunda parte fala mais uma vez, louvai a Deus, porque ele se agrada dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. E depois na parte 3, do 12 até o 19, ele fala que Deus tem grande poder, devemos louvar a ele, porque é ele que fortalece a cidade e cuida da natureza também. E ele termina no 20 dizendo que Deus não faz assim com os que não são povo dele. Significa, ele dá um cuidado especial para aqueles que confiam nele. Se você quer ter esse cuidado especial de Deus na sua vida, você pode aceitar a Jesus agora com uma pequena oração. A Bíblia fala que quando você aceita Jesus, você recebe o perdão dos seus pecados. Quando você aceita Ele como seu Salvador, Ele te salva dos teus pecados e faz que você seja filho de Deus, filha de Deus. E quando você se torna filho, filha de Deus, você recebe o Espírito Santo, que é o próprio Deus morando em você, para que você consiga segui-lo. E quando você partir dessa vida, você terá o seu nome escrito no céu, no livro da vida, que é o livro que garante que você vai partir e morar eternamente com Deus. Então, se você ainda não recebeu a Jesus como seu Salvador, faça uma oração comigo agora. Essa oração diz assim, repita essa oração. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa agora todos os meus pecados. Me dá o teu Espírito Santo para me ajudar a te seguir até o fim dessa vida. Escreve o meu nome no céu, no livro da vida, para a eternidade. Em nome de Jesus, amém. Com essa oração, você acabou de receber Jesus como seu Salvador. Seus pecados foram perdoados. Você recebeu o Espírito Santo.
e o seu nome foi escrito no céu, no livro da vida, para que você tenha acesso ao céu e vida eterna. Procure uma igreja que prega que todas as orações devem ser feitas exclusivamente a Jesus. Ele está vivo e é Ele que te salva. Você não precisa fazer nenhuma prece, oração ou reza para anjos, santos ou imagens. O Salmo 115 diz que as imagens têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam, nariz, mas não cheiram, ouvidos, mas não ouvem, mãos que não apalpam e pés que não andam. E todos os que adoram a elas se tornarão como elas. Certamente que você está com vida. Jesus está vivo à direita de Deus, ouvindo todas as nossas orações. Então, ore para Jesus. Ele escutará e te responderá. E o Espírito Santo vai ajudar você a segui-lo. Ele vai colocar um aperto no seu coração e no seu peito quando você estiver no caminho errado. E ele vai também falar com você quando você orar a Deus. Ele fala com frases curtas no seu coração dizendo: faça assim, siga por aqui, faça isso, escute essa pessoa. São pequenas palavras que trazem orientação a você. Ele também pode falar com você através de sonhos. Quando você dorme, você tem um sonho com começo, meio e fim que mostra aquilo que você está pedindo direção. E ele também pode usar profetas. Profetas são pessoas que têm um dom de Deus, de entregar os recados de Deus. Uma pessoa que você não conhece, que aparece no seu caminho, dentro da igreja ou de repente, quando você está caminhando ou em algum lugar, ou que Deus envia até a sua casa por meio de uma visita que ora por você e traz um recado de Deus, onde Deus responde o que você quer, mesmo com essa pessoa não sabendo nada da sua vida. É esse o sinal que Deus dá de que realmente é Ele que está falando com você. A pessoa não sabe nada a seu respeito, vem de longe, vem de um lugar que você não espera e de repente diz a você aquilo que você está pedindo para Deus. Siga a Ele hoje e sempre, que você possa receber as bênçãos de Deus sempre, sempre, permaneça firme com Ele. Se você lembrou de alguém que precisa ouvir essa mensagem, compartilhe esse vídeo para que essa pessoa também tenha essa chance de aprofundar a comunhão e o relacionamento com Deus. Se você não recebeu Jesus, volte o vídeo e faça essa oração. Vale a pena louvar a Ele hoje e sempre. Amém.